Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Bicompliance. Eu sou a Gabriela, cofundadora da Bicompliance, advogada especializada em compliance e proteção de dados também. E hoje a gente vai falar então sobre o trabalho remoto e como lidar com casos de má conduta empresarial. Então, em geral, quando a gente fala de má conduta, sem associar isso a nenhum outro conceito, né? Má conduta é sempre aquela conduta que viola os valores da empresa, ou os bons costumes, ou ainda as leis do país, ou os códigos da empresa. Então, ele tem essa característica de ser um pouco mais amplo. Quando a gente leva isso para o compliance, né, sob o aspecto de que o compliance tem ali um canal de denúncias eficaz para tratar de diversos assuntos, a má conduta está mais associada a uma violação de valores e a uma violação de bons costumes empresariais. Quando a gente tem alguma violação de códigos de ética ou de legislação, a gente trata esses casos no compliance mais específicos. Então, como, por exemplo, a gente trata casos de assédio, né, de fraude, de corrupção, mas o tipo, falar em tipo como má conduta, está mais relacionado ali a valores e a bons costumes. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um líder na sua empresa que ele costuma comunicar feedbacks negativos de uma forma pública na empresa, né? Ele não se exalta, então não é um caso ali de assédio moral, mas os colaboradores ficam extremamente desconfortáveis, né, com essa situação, e isso pode ser considerado um caso de má conduta empresarial. Ou se isso quando a gente, né, leva também para o trabalho remoto, isso fica ainda pior, né, porque a gente tem muitos casos em que a gente tem conhecimento de líderes que pedem trabalhos extraordinários, então, no sentido de tempo, né, a palavra extraordinário, então, que você tem que trabalhar além da sua jornada de trabalho por muito mais tempo para conseguir entregar, então, trabalhos que são muito volumosos, ou a gente tem líderes que costumam fazer ligações fora do horário de trabalho, ou pedir entregas fora do horário de trabalho, né? Isso pode não ser uma violação direta ali a uma legislação, apesar de poder ser acompanhada, né, de uma, dependendo do caso, né, de uma violação de legislação. Isso pode ser um caso de má conduta, então é algo que não é visto como ético, como profissional, como realmente algo que enseja o bom costume, né, e uma cultura empresarial ética, né? Essa atitude pode ser contrária a esses preceitos. E a dificuldade que a gente tem é justamente por não ser uma violação de legislação, os colaboradores às vezes não relatam isso para outros gestores, né, ou não relatam para o canal de denúncias. E quando a gente está num sistema remoto, isso fica ainda pior, né? Quando o funcionário está remoto, ele ainda se sente talvez um pouco de insegurança de usar esses mecanismos, né, e de fazer qualquer reclamação nesse sentido. Mas a má conduta é algo que a gente precisa sim combater, é algo que coloca em risco o nosso ambiente empresarial saudável, coloca em risco os colaboradores, que inclusive podem acabar até tendo casos de burnout por conta de casos de má conduta empresarial. Então, é algo que todos saem perdendo, né? Tanto o colaborador, quanto o líder, quanto a empresa como instituição. E aí, para a gente conseguir, então, combater a má conduta empresarial, a gente precisa necessariamente ouvir os colaboradores, a gente precisa que os colaboradores tenham voz dentro da empresa e relatem isso para a gente, para que a gente consiga, de fato, combater esses casos, né, e promover ali o nosso ambiente empresarial ético e saudável. E, bom, para isso, a ferramenta que a gente tem é justamente o programa de compliance. Então, o programa de compliance vem para ajudar no entendimento do que é má conduta empresarial. Né? O compliance ele tem o objetivo de trazer para a gente o conhecimento. Então, o compliance ele deve ser responsável por realizar treinamentos e levar discussões e comunicações sobre o que é má conduta, tanto para líderes quanto para colaboradores, dizer o que acontece em caso de má conduta empresarial, quais são as medidas disciplinares que podem ser aplicadas e por que é importante esse tema, né? Qual é a relevância desse tema para a empresa. Então,
Além disso tudo, né, se ainda assim depois dos treinamentos tem casos de má conduta, o que pode sim acontecer, é essencial que o compliance sempre divulgue então o canal de denúncias da empresa, também para receber casos de má conduta. É importante que o compliance explique então que o canal de denúncias ele serve também para apuração de má conduta empresarial. Afinal, o que o compliance quer é justamente uma cultura empresarial ética. Isso só é possível se todos atuarem com uma conduta ética também, né? Então, casos de má conduta devem ser combatidos pela empresa, especialmente pelo setor de compliance. Em parceria aqui, a gente sempre recomenda a parceria com o setor de recursos humanos, que é capaz de ajudar também na disseminação desses treinamentos e desse conteúdo, desse conhecimento do que é a má conduta empresarial e por que isso não pode ser tolerado dentro da empresa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu agradeço aqui a sua presença e até a próxima.